Boa noite. Hoje nós apresentaremos fisiopatologia da migrânia. Esses são meus conflitos de interesses nessa apresentação. Bom, enxaqueca é uma doença, migrânia ou enxaqueca é uma doença que caracteriza-se por uma fase crítica ou a fase da dor e uma fase intercrítica, que são os períodos entre as crises de enxaqueca. Nas duas fases, nós sabemos que o cérebro desses indivíduos enxaquecosos possuem alterações. Nós iremos falar para os senhores hoje da fisiopatologia, como que esse processo ocorre. Durante uma crise de enxaqueca, nós sabemos que temos uma fase de dor, uma fase de aura, uma fase premonitória e uma fase de resolução. Cada uma delas caracteriza-se por uma série de alterações fisiopatológicas que nós iremos conversar hoje. Se nós compararmos a enxaqueca com os outros tipos de dores que o ser humano possui, nós veremos que qualquer dor, diferentemente da enxaqueca, possui uma estimulação periférica que, na grande maioria das vezes, está relacionada com nossos receptores localizados na superfície, nos músculos ou em algumas estruturas viscerais. Depois, essas informações nociceptivas, que são geradas principalmente por fibras do tipo C e por fibras A delta, são transmitidas pelo gânglio da raiz dorsal, ou gânglio do trigêmeo, no caso da enxaqueca, posteriormente para o núcleo caudal do trigêmeo, no caso da enxaqueca, e vão, a partir daí, tomar todas as suas conexões com o córtex cerebral. O que diferencia uma dor comum de uma dor da enxaqueca? O que diferencia é exatamente isso aqui. Os nossos receptores na gênese, na origem da enxaqueca, estão localizados dentro próximo aos vasos das meninges. Por isso que se diz que enxaqueca é uma patologia trigêmeo-vascular, porque o nervo trigêmeo ele possui seus nociceptores posicionados nos vasos arteriais e venosos, como a gente está vendo aqui. Os dois participam dessa gênese. Muito bem, esse nociceptor localizado ao redor ou próximo aos vasos arteriais e venosos, ele vai ser primeiro ativado através de mecanismos que vão acionar os canais iônicos dessa região. Canais iônicos, principalmente canais de cálcio, como a gente vai ver na sequência. Ao lado desses canais de cálcio, nós teremos os canais relacionados com a proteína G, que são proteínas que modulam esses canais iônicos, facilitando a ativação de um nociceptor. Posteriormente, no segundo momento, essas informações nociceptivas geradas na periferia vão ser conduzidas através dos canais de sódio e que também terão participação dos canais relacionados à proteína G. E, finalmente, essas informações, após sofrer essa condução, vão ser transmitidas de um neurônio primário para um neurônio secundário. A primeira transmissão ocorre ao nível do núcleo caudal do trigêmeo, através da produção do glutamato e de outros neurotransmissores, sendo o glutamato o principal deles. Bem, como que ocorre, né? Qual é o mecanismo, uma vez que os vasos, teoricamente, estão num ambiente que não existe nenhuma contaminação, que não existe nenhum mecanismo de estimulação. Acredita-se que esses nociceptores vão ser ativados por processos gerados por distúrbios genéticos. Hoje nós sabemos que a enxaqueca é uma doença relacionada com alterações genéticas. Nós conhecemos 42 polimorfismos genéticos localizados em 38 genes e em 23 cromossomos. Esses polimorfismos genéticos é que vão gerar alterações fisiopatológicas no cérebro desse indivíduo, que vai ter a capacidade de estimular esses nociceptores ao nível dos vasos. Como que ocorre? Esse polimorfismo genético ele tem uma característica peculiar dele, que é a capacidade de ser silenciado. Isso, do ponto de vista genético, chama-se de metilação. Então, vamos imaginar que dentro desse gene, aqui nós temos um polimorfismo, uma alteração genética, e que essa alteração genética ela é silenciada, ela é escondida do corpo humano através de um processo de metilação, que são estonas que vão enrolando esse polimorfismo genético e vão tornando esse polimorfismo inacessível para o corpo. De acordo com algumas situações,
essa estona ela pode ser puxada como se fosse um novelo de lã e ela estica e libera esse polimorfismo. Agora, esse polimorfismo que estava anteriormente silenciado, ele passa a se tornar ativo. O que faz com que esses polimorfismos sejam literalmente acessíveis ou desmetilados? São os que a gente chama dos triggers da migrânia, os fatores gatilho da enxaqueca. Todos nós sabemos que os pacientes com enxaqueca têm fatores gatilho. Os principais que nós temos aqui, o estresse é um dos principais, o ciclo menstrual, tanto é que existem formas de enxaqueca chamadas enxaquecas menstruais, enxaquecas relacionadas com a menstruação, mudanças climáticas, como mudanças de pressão, mudanças de umidade, mudanças de temperatura, distúrbios do sono, o uso de alguns tipos de álcool, alguns alimentos, são capazes de desmetilar, desenrolar a estona e expor esse polimorfismo, fazendo com que isso gere a dor. Como que isso ocorre? Esse polimorfismo ele vai gerar, e ele existe em várias regiões do cérebro, sendo que uma das principais regiões do cérebro é aqui que nós estamos vendo, o hipotálamo. O hipotálamo é uma das regiões que mais tem esses polimorfismos, então é uma das regiões que mais será ativada durante essa fase. Tá? O hipotálamo pode ser ativado por esses polimorfismos, mas o hipotálamo também pode ser ativado pelo córtex occipital. Hoje nós conhecemos que o córtex occipital possui conexões com o hipotálamo, são as conexões parieto-ocipito-hipotalâmicas que vão estimular e favorecer e participar desse favorecimento da ativação desses polimorfismos. Por isso que nós sabemos que os indivíduos que têm enxaqueca, eles são indivíduos que têm um córtex occipital muito sensível, muito estimulado, e isso faz com que essa hiperestimulação do córtex occipital ou essa hiperexcitabilidade do córtex occipital no período intercrítico das crises pode favorecer a ativação do hipotálamo e o início da crise da enxaqueca através da fase premonitória. Bom, os sintomas da fase premonitória, que é aquela fase onde não existe nenhum mecanismo de dor ainda, mas é o início do preparo do cérebro para a dor, eles já foram, clinicamente, eles já foram descritos. A gente não vai repetir essas informações. Nós sabemos que 88% dos pacientes, isso varia de 30% a 88% dos pacientes, têm uma fase premonitória, eles identificam fatores desencadeantes da sua crise de enxaqueca. O hipotálamo, então, ativado pelo polimorfismo ou ativado pelas conexões occipito-hipotalâmicas em um córtex occipital hipersensível, vão gerar algumas mudanças nesse cérebro. A primeira alteração, obviamente, é a produção de ativação dessas células dentro do próprio hipotálamo, gerando sintomas que vocês estão vendo que durante e já foram descritas anteriormente. A segunda manifestação é uma manifestação extremamente interessante, que o hipotálamo ele manda conexões para o núcleo caudal do trigêmeo, conexões diretas e indiretas, facilitando esse núcleo caudal do trigêmeo. Vamos lembrar que o núcleo caudal do trigêmeo é o primeiro relé, é a primeira estação de resistência do cérebro humano para evitar que informações nociceptivas deletéricas cheguem no cérebro. E o hipotálamo vai facilitar, ele vai abrir essa porteira, permitindo com que essas informações subam, através de conexões diretas e indiretas envolvendo substância cinzenta periquidutal e das regiões ventromediais do tronco cerebral. Então, essas mudanças, sejam elas, como vocês estão vendo aqui, diretas ou indiretas, envolvendo substância cinzenta periquidutal, elas vão atuar no núcleo caudal do trigêmeo, abrindo esse núcleo caudal do trigêmeo e permitindo que informações nociceptivas ascendam. A terceira alteração, ou a segunda alteração fisiológica, a terceira manifestação, seria o hipotálamo ativando o córtex occipital e o córtex parietal. Nós sabemos que o córtex occipital pode estimular o córtex, a região hipotalâmica, mas o hipotálamo também pode estimular o córtex occipital, fazendo com que esse córtex occipital, que já era hipersensível, fique mais sensível ainda com essa estimulação e favorecendo o surgimento da depressão alastrante.
A quarta alteração, ou a terceira alteração fisiopatológica, é que o hipotálamo vai ativar o núcleo salivator superior, aqui representado, que vai ativar o gânglio esfenopalatino e posteriormente vai estimular ao nível das terminações do parasimpático os vasos trigeminais das artérias e das veias da meningite. Tá? Então, nós estamos vendo aqui um parasimpático pela estimulação hipotalâmica, liberando acetilcolina, e isso vai estimular o trigêmeo, mas também vai estimular os mastócitos, células mastocíticas, quebrando esses mastócitos e liberando grandes quantidades de serotonina, citocinas, bradicininas, fator de necrose tumoral, que vão atuar sobre as proteínas relacionadas com os nossos receptores, favorecendo a abertura dos canais iônicos e o início da sensibilização nociceptiva. Tudo isso, sintomas premonitórios, atividade do próprio hipotálamo, a ativação do núcleo salivator superior, a ativação hipotalâmico do caudal, direta ou indireta, a ativação hipotalâmica cortical parietal e occipital, vai produzir uma grande quantidade de glutamato e de potássio. Esse glutamato e potássio despejado dentro do córtex cerebral, principalmente no córtex occipital, junto com a hiperexcitabilidade occipital, junto com a estimulação hipotalâmica occipital, vai gerar uma ativação dos receptores do PANX1 nessa região e vai iniciar a aura da enxaqueca. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo um paciente tendo uma aura. Aqui vocês estão vendo fisiopatologia dessa aura e aqui uma representação esquemática, onde você tem um início, uma hiperatividade cerebral, seguida de uma depressão alastrante que vai progredir numa velocidade de 3 milímetros, não respeitando o território vascular. Então aqui vocês estão vendo a depressão, ela ocorrendo dentro do córtex cerebral. E aqui, clinicamente, como isso ocorre. Também chamada depressão alastrante de Leão, descrita por um pesquisador brasileiro que foi Aristides Leão. A depressão alastrante cortical, ela vai ter um efeito direto sobre o córtex cerebral. Então, aqui nós vemos as artérias, aquelas mesmas artérias que a gente viu lá no comecinho. Aqui o sistema venoso, lembre-se que os dois estão envolvidos na enxaqueca, eles são importantes para a enxaqueca. Aqui nós temos a barreira hematoencefálica, e aqui nós temos um líquido, que é o líquido linfático, onde seria o mesmo similar do sistema linfático do nosso corpo humano. Então, esse vaso inicialmente é representado aqui, que vocês estão vendo. Então, nós temos o vaso, nós temos o líquido aqui, o espaço perivascular. Na fase de vasoconstrição, é a fase inicial da aura, nós observamos uma redução, ela é nítida aqui, uma redução do calibre vascular, sem alteração do espaço linfático. Existe uma segunda fase, que a gente vai mostrar como que isso ocorre, onde existe uma vasodilatação desse vaso. E aqui o vaso está extremamente dilatado e você já não observa mais aqui o fluxo linfático, ele desaparece, que é uma característica da depressão alastrante de Leão. A aura visual, ela desaparece o fluxo linfático, ela reduz. Então, na fase inicial da aura, nós temos a vasoconstrição, causada pela liberação do glutamato, e na fase de vasodilatação, nós temos uma liberação que a gente vai mostrar do CGRP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, o PACAP, peptídeo adenilciclase pituitária, substância P, neuroquinina A, e o parasimpático auxiliando através da liberação da acetilcolina, óxido nítrico sintetase e peptídeo vasointestinal. Na fase de vasoconstrição, nós teremos aqui os receptores do piezo tipo 1, que são receptores de canais de cálcio. Esses receptores, que estão aqui localizados perto do vaso, vão ser ativados durante a fase de vasoconstrição da aura. Essa fase de vasoconstrição é uma verdadeira fechadura que permite a entrada dos íons cálcio para dentro desse nosso receptor.
Eu estou dando um exemplo do piezo 1 que vai ser ativado durante a aura, mas nós temos vários outros receptores, como TRPV1, TRPA1, TRPM8. Todas essas são substâncias que ativam esses receptores dentro desse processo. Esses receptores, eles são modulados por proteína G, que ativam, liberam mais esse receptor iônico. Então, aqui um exemplo, você tem o potencial receptor transitório, TRPV1, que é modulado por proteínas que estão ao redor desse potencial receptor iônico, facilitando a abertura desse receptor iônico ou dificultando a abertura desse receptor iônico. Nós temos substâncias como endotelinas, neuroquininas, várias substâncias que vão agir nessa proteína e ela vai modular esses canais. Tá? Representando esse processo, na migrânia nós temos a fibra do tipo C, nós temos as fibras do tipo A delta, são essas duas fibras que estão ali. Ao redor, isso nós estamos dentro do gânglio do trigêmeo. Ao redor nós temos as células gliais. Então aqui vocês estão vendo todas essas células não ativadas. Quando ocorre a entrada, a ativação do piezo 1, o cálcio entra, esse cálcio muito aumentado dentro da célula vai para o núcleo, no núcleo estimula o DNA produz o RNA mensageiro, que vai começar a secretar o CGRP. O CGRP secretado, ele vai ser liberado para dentro da fibra do tipo C, sensibilizando, como vocês estão vendo aqui, a fibra do tipo C. Isso faz com que o paciente tenha manifestações clínicas como a cefaleia primária empunhalada, que é uma cefaleia muito rápida, de curta duração, porque você não persiste, esse estímulo ele não persiste, ele é muito rápido. A partir disso, esse CGRP ele é liberado e ele vai estimular as células gliais satélites, como vocês estão vendo aqui. Aqui a dor já começa a tomar um pouco mais de intensidade, então não é só não são só punhaladas, a dor já começa a adquirir um pouco mais de intensidade. Nós chegamos à conclusão que o nosso grande produtor de CGRP são as fibras do tipo C. Esse CGRP ele vai ser translocado e vai estimular as fibras do tipo A delta, que são fibras que possuem células de Schwann, onde nós temos entre as células de Schwann os nodos de Ranvier, onde está o nosso receptor, onde está o receptor do CGRP. Interessantemente, vocês estão vendo aqui o nosso receptor do CGRP, que é um receptor relacionado com a proteína G, a proteína G-alfa-S. Esse CGRP, quando estimula essa proteína, ele imediatamente vai abrir os canais de sódio e vai permitir a entrada do sódio para dentro da célula, iniciando o processo de condução nociceptiva. Então aqui vocês estão vendo um canal de sódio fechado, onde não existe estimulação. A partir da estimulação dos canais iônicos periféricos, nós produzimos CGRP e agora estimulamos os canais de sódio. Os canais de sódio agora vão abrir e vai começar a entrar sódio para dentro da célula, produzindo um potencial de despolarização. Lembre-se que anteriormente o nosso potencial era menos 80, agora nós temos com potencial de mais 40. Tá? Isso faz com que ocorra uma sensibilização de todas as fibras, fibras do tipo C, fibras A delta e células gliais satélites, fazendo o que nós chamamos de hipersincronia nociceptiva. Isso causa dor pulsátil, isso causa aludinia e isso causa uma dor com duração de 4 a 72 horas. Todas essas alterações dos canais de sódio produzindo um potencial iônico, conduzindo esse potencial iônico, eles vão até a periferia desse primeiro neurônio e vão liberar glutamato. Esse glutamato liberado lá no núcleo caudal do trigêmeo vai estimular células trigeminais de segunda ordem, cervicais e trigeminais, porque ali existe uma convergência. Só que quando ocorre uma hipersensibilização periférica, a quantidade de glutamato liberada é enorme e o paciente passa a ter uma sensibilização nas raízes cervicais, passando a ter uma dor. Lembre-se que esse núcleo caudado já foi sensibilizado lá no comecinho. Então, o paciente com enxaqueca vai ter sintomas trigeminais e vai ter sintomas cervicais. Bem,
Finalizando, essas informações, quando chegam aqui no núcleo caudal do trigêmeo, elas vão ascender por córtex cerebral, produzindo uma série de mudanças nesse córtex cerebral, que são o que nós chamamos dos conectomas. Tá? E o córtex cerebral vai produzir mensagens inibitórias descendentes, que nós chamamos de DNIC, controle inibitório nociceptivo descendente. Esse controle nociceptivo inibitório descendente, à medida que vai progredindo as crises de enxaqueca, eles vão perdendo sua capacidade, até que chega nas formas de enxaqueca crônica refratária, onde o DNIC é muito baixo, os mecanismos excitatórios são muito altos, fazendo com que esse cérebro fique num estado de hipersensibilização contínua. Muito obrigado.